Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está vendo a gente, não sei o horário que você está vendo, mas eu vou te avisar. Amanhã, ó, o que a gente tem para sortear aqui amanhã para vocês. Amanhã, sexta-feira, 14h, a gente vai estar sorteando a principal obra do segmento das pessoas com deficiência de todos os tempos. O livro Epopeia Ignorada. Isso aqui é um ícone do segmento. Só que é escrito, né, por Otto Marques da Silva, e essa aqui, melhor ainda, porque está assinado por ele. Ele assinou com as próprias mãos, ele assinou os dois livros aqui, volume 1 e volume 2, ele assinou os dois para você. Vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Assinado pelo autor, ó. Que bacana. Otto Marques da Silva, o Otto que já nos deixou, né? O Otto nos deixou aí há uns 2, 3 anos atrás, junto até, aliás, na mesma época, alguns meses só depois do Romeu Sasaki. Romeu Sasaki se foi, alguns meses depois, Otto Marques da Silva, que foi os dois, era uma dupla, os dois grandes parceiros aí, e grandes ícones da inclusão, da reabilitação, da acessibilidade, Romeu Sasaki e Otto Marques da Silva, os dois que foram os precursores de tudo, com mais de 60 anos, aí, 65 anos de trabalho em prol da pessoa com deficiência, cada um. E o Otto escreveu esse livro e a gente reeditou, ele escreveu na década de 80 e a gente reeditou agora. Então dá tempo, reeditou antes da pandemia, antes dele falecer, aí deu tempo dele assinar todos aqui para nós. E antes que eu me esqueça, entra lá, www.revistareação.com.br, se cadastra, tá aqui, ó, se cadastra, se inscreva lá. O sorteador eletrônico gera um número, esse número vai para a urna eletrônica e esse número pode ser sorteado amanhã. A gente dá um ok lá, um enter lá, o Abner coloca o sorteador eletrônico na tela, clica lá, sorteia um número aleatório e se o número for correspondente ao seu nome, você recebe pelo correio, ó, Epopeia Ignorada na sua casa, tá bom? Vamos lá, gente, queria dar um recado para vocês também, que é o seguinte, vai ter agora, no dia 23, hoje, né? Dia 23, mais conhecido como hoje, 23 de maio, às 16 horas é 16 horas? Amplia para mim aí, vamos ver. Que horário que vai ser? Não dá para ampliar? Deixa eu ver aqui, acho que é 14 horas, perdão. Às 14 horas começa hoje, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, lá no auditório da Secretaria da Pessoa com Deficiência, acessibilidade em equipamentos e atrativos turísticos. Vai das 2h às 5h30, tá? Lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, no auditório, amanhã. Grandes nomes, Edson Passafaro, vai estar lá vai ter muita gente boa lá. Quem mais? O secretário vai estar lá também, o secretário da Pessoa com Deficiência vai estar lá também. Vai estar lá o Zezinho do Campo dos Sonhos, do Hotel dos Sonhos, né? Vai estar lá também ele que foi o precursor aí nessa questão de acessibilidade na hotelaria no Brasil e é referência para o mundo inteiro. E a entrada é gratuita e você pode estar assistindo, indo lá, comparecendo, vai ser muito legal. Amanhã hoje, 14 horas, das 14 às 5h30, tá bom? Hoje, das 14 às 5h30 da tarde, tá? Então, compareça. É ali do ladinho da estação do metrô da Barra Funda, ali na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Tá? É só descer lá e até o portão 10, e no portão 10 você encontra ali a secretaria, entra na secretaria, vai até o auditório, muito bacana, tudo acessível, tá bom? E de graça. Hoje também, só que hoje às 19 horas, no auditório do CMD, ali na FIAM, na faculdade, na Zona Sul, o lançamento do livro O Beethoven Brasileiro, Além dos Sentidos, do Júlio César de Souza. É hoje o lançamento do livro, hein? Olha aí, vai ter uma abertura com a camerata de violões do curso de música lá da FIAM e da FAAM, a orientação do professor Sidney Molina. Vai ser hoje às 7 horas da noite, então, lá no auditório, compareçam, muito bacana, vai ser o lançamento, é tudo de graça também, o Júlio César, que é ex-jogador de futebol do Corinthians e da seleção brasileira, e ficou surdo, né? Ficou surdo muito jovem, com 30 anos de idade, teve que interromper sua carreira, ele estava jogando na Bélgica nessa época, e após a surdez, parou de jogar futebol e começou a estudar piano, começou a estudar música. E ele, além de ser palestrante para empresas, palestrante motivacional, palestrante para equipe de vendas, o Júlio também ele toca piano, ele é o único cara surdo, além do Beethoven, que todo mundo conhece, que, mesmo surdo, ele compõe música clássica ao piano, concertos clássicos ao piano, é muito legal. Esse é o segundo livro do Júlio, o primeiro livro foi o Jogadas da Vida,
que fez muito sucesso também, e agora a gente está aqui com o Beethoven Brasileiro Além dos Sentidos, tá bom? Vai ser lançado hoje, então, 7 horas lá na FIA, tá? Compareçam também, que vai ser muito legal. Vamos lá para o primeiro bloco comercial? Vamos correr? Vamos lá com Hyundai e com Tropical FM. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de muita coisa bacana. Tá cheio de assunto aqui. Hyundai Facilita, um programa especial para atender às suas necessidades. Vá até uma concessionária Hyundai e conheça os modelos com condições especiais para PCD. O seu próximo carro pode ter um porta-malas com 431 litros, amplo espaço interno, piloto automático, viagens com muito mais tranquilidade, câmbio automático de 6 velocidades, o melhor conforto para você e ainda 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Chegou a hora de ter o melhor da segurança, da tecnologia e do conforto. O programa Hyundai Facilita vai ajudar você a sair com o seu Hyundai. Então acelere até a concessionária mais próxima e garanta o seu. Acesse hyundai.com.br. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. Gente, deixa eu fazer um comentário para vocês aqui, que é o seguinte, olha, essa semana está dando uma repercussão muito grande o que o empresário Sérgio Habib, ele é o dono é o presidente, na verdade, né, quem trouxe para o Brasil a JAC Motors, a marca de automóveis JAC Motors. Ele também foi presidente da Citroën há muitos anos atrás. O Sérgio Habib é proprietário da maior parte, acho que da maioria das concessionárias Citroën do Brasil é do Sérgio Habib. O Sérgio Habib tem concessionárias da Land Rover, tem concessionárias de várias marcas aí. E o Sérgio Habib participou essa semana de um podcast de um jornalista antigo aí do segmento automobilístico. E quando foi perguntado para o Sérgio Habib o que ele acha, né, que fez com que os automóveis se encarecessem tanto, esse era o tema dessa live aí, desse podcast, o Sérgio Habib foi muito infeliz, porque ele disse que um dos motivos do encarecimento dos automóveis era as pessoas com deficiência. Porque tinha muita fraude nesse negócio de isenção, qualquer unha encravada da isenção, enfim, falou um monte de besteira lá, que aquele negócio, gente, alguém do nosso segmento assistiu, levantou essa lebre, colocou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e isso gerou uma avalanche de comentários, uma avalanche de críticas para o Sérgio Habib. Óbvio que com razão. Só que, gente, vamos pensar no seguinte, se ninguém tivesse falado nada da bobagem que ele fez, a gente não estaria dando ibope para ele. A gente não estaria dando ibope para esse podcast, que ninguém viu. É um podcast que, tudo bem, sei lá quantas mil pessoas viram esse podcast, se é que viram, né? Só que o que a gente fez? A gente, que eu digo o segmento, eu não fiz, eu nem iria fazer, porque assim, quanto mais você fala do assunto, quanto você mais pega uma babaquice dessa, se você não fala nada, entra aqui, sai aqui, sabe, passa desapercebido. Quantas pessoas vão ouvir isso? Quantas pessoas vão dar atenção para isso? Vai influenciar quem, né? Agora, a partir do momento que um monte de gente se dói, e assim, porque um viu e foi falando um pro outro, aí o outro vai assistindo para ver o que ele falou, aí passa pro outro que assiste também para ver o que ele falou, e aí todo mundo começa a assistir para ver o que ele falou. Já imaginaram? Deram uma puta de uma audiência para um podcast que não teria essa audiência normalmente. A gente deu uma baita exposição para um comentário do Sérgio Habib que não teria exposição nenhuma se ninguém falasse nada. Eu sou da seguinte opinião, gente. O negócio é tão inexpressivo que se você não fala nada, ele não ganha proporção nenhuma. Se você não repercute, ele morre no berço. Morre ali. Ele falou para a parede.
Ele falou para o vento, ele falou para ninguém, ele falou para ele mesmo a bobagem dele. Agora, a partir do momento que todo mundo começa, até alguns para ganhar like, porque, pô, gente, é aquele negócio, né? O que tem de oportunista nesse segmento também de internet, que fica fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas, falando da besteira que o Sérgio Habib disse em 5 segundos. Foram 5 segundos de bobagem. 5 segundos. Que já gerou 500 mil programas 500 mil videozinhos na internet, 500 mil programas na internet falando da besteira do Sérgio Habib. Gente, o cara disse, num podcast de 2 horas e meia, ele usou 5 segundos para falar uma frase, uma besteira, sobre pessoa com deficiência, que poderia passar batido. Só que quem não deixou passar batido, quem deu proporção, visibilidade, quem aumentou o volume de tudo aquilo que do pouco que ele falou e transformou uma gotinha num oceano, foi o próprio segmento da pessoa com deficiência. Fomos nós mesmos. Tá vendo? Eu chamo isso de burrice, né? Eu chamo isso de burrice. Desculpa quem fez, quem se ofenda, mas eu chamo isso de burrice. Se a gente ficar quieto, ele ia estar falando para ninguém, conversando com a parede. Mas, como todo mundo quer tirar a sua... Muitos, né? Não todos. Muitos querem tirar a sua casquinha. Isso tomou uma proporção gigantesca. Deram um ibope desgraçado para o Sérgio Habib e para aquele podcast, que poderia ter passado batido e não ter estressado ninguém e não ter dado repercussão nenhuma. E está dando uma repercussão inútil. Porque sabe aonde vai levar isso tudo? Nada. Lugar nenhum. Sabe para onde vai levar? Vai levar mais like e mais dinheirinho no bolso de quem vive disso aqui, ó. Dessa telinha aqui, ó. Quem vive de internet. Tá bom? Deixa de ser bobo, gente. Tem aproveitador demais por aí. Vamos lá. Vamos falar de Datatom. Sabe o que é Datatom? Pessoa com deficiência no serviço público. Datatom. Já saiu o formulário de pré-inscrição para o Datatom, pessoa com deficiência no serviço público, realizado pela ENAP, com o apoio da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, lá de Brasília, da Ana Paula Feminella, minha amiga Ana Paula Feminella, e Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Impact Hub Brasil. As vagas são limitadas e o preenchimento do formulário faz parte da etapa de seleção das pessoas participantes. Então fique de olho no e-mail indicado, pois é lá que você vai receber as novas informações em breve, posteriormente, depois que você fazer a sua inscrição. Algumas das perguntas vão orientar a composição de equipes desse Datatom, que o Datatom é como se fosse um hackathon, sabe? Aqueles grupos de estudo e tal, de trabalho, que deverá considerar aí, na medida do possível, os critérios da diversidade elencados no edital. Tem um edital, tá tudo aí no final, eu vou dar o link para vocês. Os dados coletados serão utilizados com a finalidade exclusiva para pré-inscrição no Datatom, tá? A base legal tem tratamento de dados pessoais baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Na LGPD. Dessa forma, o titular dos dados, ao preencher o formulário, consente em fornecer seus dados pessoais para a finalidade descrita no edital, tá? Esse formulário não realiza identificação ou rastreamento de IP do seu computador, nem de tablet, nem de celular, e o ENAP não divulgará as informações constantes no formulário, garantindo a segurança, confiabilidade e integridade de quem participar do Datatom, tá bom? As inscrições vão até dia 21 de junho. 21 de junho. O link, gente, está no final da matéria. Se você quiser ver, tá aí, eu vou mostrar aqui. Aí, ó. Vamos entrar no revistareação.com.br, que é bem mais curtinho. Você encontra essa matéria lá depois e clica em cima do link que está no finalzinho em azul, porque dá uma olhada no tamanho do link. Olha aí. Não tem como, né? Não tem como ninguém anotar isso aí, decorar isso aí para poder entrar depois. Então entra lá, volta lá, revistareação.com.br. Entra aí, localiza a matéria. No final da matéria você clica lá, você já vai sair no formulário de inscrição. Lá no formulário de inscrição, eles vão estar explicando também a finalidade, a função, o porquê, como é que vai funcionar, como é que vai ser o regimento disso tudo para você participar desse Datatom, tá bom? É bem legal, é importante a participação de bastante gente. Assim como tá aí o segundo fórum Interconselhos de São Paulo 2024. Atenção, conselheiros da cidade de São Paulo. Estão abertas as inscrições para o segundo Fórum Interconselhos de São Paulo, FISP, 2024. O evento será uma oportunidade para refletir sobre a importância dos conselhos municipais para a nossa cidade,
e compartilhar as experiências dos conselheiros participativos na construção diária da nossa cidade de São Paulo. O segundo FISP contará com painel de conversa, oficinas participativas e atividades dinâmicas, além de um momento especial de troca entre os diversos conselhos participantes. O segundo FISP vai acontecer nesse sábado, dia 25 de maio, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, lá na Uninove Campus Vergueiro. Na Uninove Campus Vergueiro. Fica ali na Rua Vergueiro, número 235, no bairro da Liberdade, tá? Pertinho do metrô. Não perca essa oportunidade única em 2024. Não vai ter outro, tá, gente? E se você quiser, já pode fazer a sua inscrição pelo formulário que tá no link que vai aparecer na tela aí para vocês. Aí, ó, tá aí. Esse link não é tão difícil, né? Tá aí o link, mas se você preferir, eu também prefiro que você faça isso. É um caminho muito mais fácil. Entra no www.revistareação.com.br e lá você vai encontrar, no final da matéria em azul, o link é só clicar em cima com o seu mouse e você já, ou com o dedinho no seu celular, clica em cima do azulzinho do link no final da matéria e você já vai direto para o formulário para se inscrever, tá bom? Perde essa oportunidade não, você que é conselheiro aqui da cidade de São Paulo. Outra conferência, hein? Outra conferência agora lá em Brasília, a Conferência Distrital da Pessoa com Deficiência destacou o novo Viver Sem Limites. Olha aí, a gente até noticiou que ela ia acontecer e aconteceu. O novo Viver Sem Limites foi destaque da 5ª Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a CODIPED, que ocorreu em Brasília na última segunda-feira agora, dia 20 de maio. O Plano Nacional, que é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, foi apresentado a representantes da sociedade civil, entidades e técnicos do poder público local, lá do Distrito Federal. Responsável pela palestra, e conferencista da Conferência Distrital, né, responsável pela palestra na Conferência Distrital, foi o diretor de Relações Institucionais da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, o meu amigo Antônio José Ferreira. Olha aí o Antônio José, tá na foto aí, o Antônio José, que é uma pessoa cega, e ele já foi secretário da Pessoa com Deficiência, um camarada sensacional, muito competente, ele que é o responsável, ele foi o responsável por detalhar o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conhecido aí como Novo Viver Sem Limites. Ele conta com a participação de 17 ministérios e mais de 6 bilhões de reais em investimentos esse plano. A conferência distrital foi realizada na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação, lá do Distrito Federal, e teve como tema central o cenário atual da implantação dos direitos da pessoa com deficiência. A atividade marcou o fim das etapas estaduais que antecedem a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, prevista para ser realizada lá em Brasília, em julho, de 14 a 17. Após 8 anos, 8 anos sem Conferência Nacional, vai acontecer agora de 14 a 17 de julho, e esse aí foi o pontapé inicial para ela. Com o fim das conferências estaduais, os delegados eleitos participarão da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento vai reunir mais de 1.200 representantes e autoridades de todas as regiões do país para discutir o fortalecimento das políticas públicas direcionadas à pessoa com deficiência. Vai ser um evento muito grande e, como nesse evento aí, nessa 5ª conferência lá de Brasília, foi apresentado o Novo Viver Sem Limites. Se você ainda não conhece o Novo Viver Sem Limites, não teve a oportunidade de ver, de observar, de analisar na íntegra, a gente colocou um link no final dessa matéria, onde você pode abrir o novo Plano Viver Sem Limites na íntegra. Tá aí o link para vocês, mas tá aí o link, é comprido também, tá vendo? Então eu prefiro e te indico e te aconselho que você entre no link da Revista Reação, da revistareação.com.br, lá você vai encontrar essa matéria, tá bom? Gente, a gente vai para o segundo bloco agora, e na volta, hoje é dia dele, hein? Na volta tem o Edson Passafaro com o ABNT Responde, Associação Brasileira de Normas Técnicas, respondendo perguntas que os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, sei lá como é que chama, acho que deve ser internauta, né? Sei lá eu. Pessoal que acompanha a gente aqui, né? No Boletim Diário de Notícias. As pessoas mandam perguntas para cá referentes à acessibilidade e tiram as dúvidas com o cara que mais conhece desse assunto. Ele é o coordenador do CB40, que é o Comitê Brasileiro de Acessibilidade da ABNT, o Edson Passafaro, e ele vai responder para vocês aqui. A gente tem algumas perguntas feitas aqui por pessoal que segue a gente, e daqui a pouquinho, no segundo bloco, depois do intervalo comercial com o Caoa Hyundai e Mobility Show, vem o Edson no ABNT Responde para responder as dúvidas de todo mundo, que eu garanto que essas dúvidas que foram mandadas para cá também são suas dúvidas que estão aí do outro lado, e vai responder para todo mundo. Já, vamos lá.
Garanta seu Hyundai Creta 0 km. Condições imperdíveis para PCD. Creta Action 1.6 2025. Com isenção total de IPI e ICMS. 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Em setembro tem. Sua empresa, seus produtos e serviços não podem ficar de fora do maior evento para pessoas com deficiência, diversidade assistiva e familiares do Brasil. Venha expor e vender para quem precisa e compra. Confirme sua participação. Faça a reserva antecipada do seu estande e consiga condições especiais de valores e formas de pagamento parcelado. Vem aí, Mobility Show 2024. Informações? Anota o WhatsApp 11 99307 1353. Não fique de fora. É isso aí, estamos de volta e ele está entrando na telinha, olha ele aí, Edson Passafaro. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Edson Passafaro. Edson Passafaro que está aqui com a gente. Eu vou aproveitar a chegada do Edson para eu me descrever. Eu sou um homem branco de poucos cabelos, usando uma camiseta preta, um óculos de lentes transparentes e hastes pretas. Sou o Rodrigo Rosto do Sistema Reação, da TV Reação. Atrás de mim, um painel em acrílico com o logotipo da TV Reação. Estou no estúdio da TV Reação. Do meu lado aqui, tem o intérprete de Libras, ele sempre, Evandro Bonifácio, nosso grande parceirão aqui, que ele é do Icom Libras. O Evandro é um rapaz moreno, de camiseta preta, cavanhaque. Olha lá, ele mostrou o cavanhaque antes de eu falar. Cavanhaque, o óculos com hastes escuras e lentes transparentes, hastes bem fininhas, um fone de ouvido, em uma das orelhas e um painel cheio de logotipinhos do Icom atrás. Se você precisa de Libras no seu negócio, na sua empresa, precisou de Libras em qualquer situação, Icom é a solução. É só digitar Icom Libras, com M no final, ICOM, Libras, no Google, ou então www.icom, com M no final, .app, icom.app. E você encontra essa rapaziada aí, super simpática, competente. Edson Passafaro, boa noite. Se autodescreva e se apresente para o pessoal aqui. Tudo bem, meu amigo Rodrigo? Tudo bem, Evandro? O pessoal todo aí dos bastidores, Abner. Bom, eu sou um homem de não tão poucos cabelos, já estou a caminho aí do ficar sem cabelos também. Estou com uma camiseta preta, uso um cavanhaque branco, isso já denuncia a idade, sou um homem branco. E ao meu fundo, eu tentei colocar aqui um bom logotipo da BNT, uma hora eu acerto. A gente já está a metade do caminho, né, Rodrigo? Tá ótimo. Vamos colocar o logo da BNT na tela, então, para o Edson ficar feliz. Aí, olha lá. A BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, da qual eu estou gestor, né, faz um ano, e da qual eu pretendo melhorar e aprimorar as normas técnicas junto com a comunidade. Sempre lembrando que não é a ABNT que faz norma técnica. É isso aí. Quem faz a norma técnica é a sociedade civil, junto com os empresários, junto com os profissionais. Ou seja, se você quer que a norma melhore, participe. Quando tiver as reuniões, participe com propostas pertinentes, execuíveis. As reuniões são abertas, não são, Edson? Podem participar qualquer representante da sociedade civil, né? É isso aí. Se inscreve. As reuniões, Rodrigo, a gente quer dar uma outra dinâmica, parar com aquela história de aquelas reuniões que parece terra de louco, né? Um monte de gente que acha muita coisa, mas não sabe nada. Então, é importante que as pessoas que vão até a reunião tenham propostas que sejam factíveis. E um mínimo de embasamento sobre aquele determinado assunto que está sendo discutido, né? Senão não adianta também. Lá para dar palpite errado, fica em casa. Aí o exemplo do que a gente tem como realidade hoje de piso tátil, tá certo? Né? O pessoal exige, sai uma porcaria, a prefeitura não executa, quando executa é mal feito. Conclusão, a gente não tem nem calçada para andar direito, e está todo mundo preocupado com o piso, a ferrovia.
A gente apelidou já de Segovia, né? Segovia, olha que bacana, é isso mesmo. Falando nisso, Edson, a gente teve duas perguntas que entraram essa semana aqui para nós e vem bem de acordo aí com o que você está falando, só que é sobre elevador em ônibus municipal, tá? A gente teve uma pergunta aqui que mandaram para nós sobre elevador em ônibus municipal. Como é que está isso, Edson? Como é que está essa questão dos elevadores em ônibus municipais? Porque assim, o ônibus tem aquela plataforma elevatória, tem ônibus que tem o piso baixo, mas a maioria tem aquele elevador, né, no piso, aquela plataforma elevatória que demora pra caramba. Quando o ônibus para num ponto de ônibus, o motorista vai lá, aciona, aquilo desce, demora, a pessoa entra, trava, sobe, entra com a cadeira no ônibus, vai ser travado. Imagina isso, eu sempre falo esse exemplo aqui, naquele corredor da 9 de julho, 7 horas da manhã. Separa a cidade de São Paulo, pelo tempo que leva isso. Como é que está essa questão? O pessoal quer saber aqui, como é que está a questão do elevador nos ônibus municipais? Fala para a gente sobre isso. Bom, você vê que aqui o ABNT Responde já virou, a gente responde tudo, né? Porque, independente de norma técnica, a gente tem a questão da legislação. A legislação é que diz o que tem que ser feito, e a norma técnica é como deve ser feito. Essa é a ideia, né? Não é a ABNT que diz o que deve ser feito. Ela diz como deve ser feito. Como deve ser feito. E a legislação, Rodrigo, desde 2004, tem 20 anos. 20 anos. Legislação federal, decreto 5296 de 2004. Se não me engano, o seu artigo 34, não vou lembrar de cabeça, mas por aí, na área de transportes lá, diz que, pelo menos em uma das portas do ônibus, o embarque e desembarque deve ser em nível. Em nível. O que quer dizer isso? Que a tal do elevadorzinho em ônibus já não pode mais, desde 2004. Não podia 20 anos atrás. Exatamente. Então, quando saiu esse decreto, que regulamentou a Lei Federal 10.098 e a 10.048 de 2000, ou seja, são leis com 24 anos de existência, ela dizia o seguinte: olha, a partir do momento que o ônibus for renovado, e o ônibus numa frota como São Paulo, ele se renova de 5 em 5 anos, 7 em 7 anos. Não chega nem a 10 anos, né? Algumas cidades até 10 anos, mas cidades como São Paulo, a renovação é anterior, né? Quando fosse renovar a frota, já deveria entrar o ônibus ou com piso baixo, ou então o ponto de embarque e desembarque tem que ser alto, para que embarque. A plataforma também poderia ser alta, por exemplo, o ponto de ônibus ou o ponto de ônibus mais alto, ou o ônibus com piso baixo, é isso? Bom, lá em Curitiba, por exemplo, a gente tem lá o Ligeirinho, que são as plataformas mais altas. Você pega em Belo Horizonte, em várias cidades aí do Brasil, Berlândia, valores rápidos, né? Você tem um ponto de embarque e desembarque para o ônibus, como se fosse uma plataforma de metrô, de trem. Então, o que importa é levar isso em consideração. O embarque e desembarque deve ser em nível. Então, essa história da plataforma elevatória, ela já, teoricamente, já deveria ter sido extinguida. Mas, Edson, nesses 20 anos, mesmo depois dessa norma, mesmo depois desse decreto, de lá para cá se fabrica ônibus com plataforma torto e direito. Né? Não parou de fabricar, porque se você para de fabricar e passa a fabricar de piso baixo, tudo bem. Mas as empresas, as encarroçadoras, continuam fabricando com elevador e as prefeituras, as empresas de ônibus das cidades continuam comprando com plataforma elevatória. Como mudar isso? Então, de novo, né? De novo é o que a gente fala toda vez, nós vamos falar isso toda vez aqui. Ministério Público. Ministério Público. Eu peguei já muito transporte público, Rodrigo, e eu já passei por situações de ter que pegar um ônibus com essa plataforma elevatória, e é o que você disse, o cara para o ônibus, aí tem que acionar a plataforma, isso demora 10, 12 minutos,
Sabe o que eu ouvia? Joga o aleijadinho para fora, não deixa ele entrar não, vambora. Então, Porque o pessoal está atrasado para trabalhar, né? Principalmente em horários de pico, né? O cara quer ir embora logo, quer chegar logo em casa ou quer chegar logo no trabalho, e o próprio motorista, né, Edson? Às vezes nem para no ponto quando vê um cadeirante, ele passa direto, porque ele sabe que vai demorar, e o motorista ele é cobrado pelo fiscal no ponto final se ele chegar atrasado. E o fiscal não quer nem saber se ele chegou atrasado porque ele teve que embarcar ou desembarcar uma pessoa com deficiência, um cadeirante. Então, ele pode ser punido, pode ser multado, pode perder o emprego por atraso. Né? E esse atraso é gerado por quê? Pela plataforma. A pessoa com deficiência não tem culpa, o motorista não tem culpa, o único que tem culpa aí é a fiscalização que não faz se cumprir a norma, né? Então, sabe quem sempre é o grande culpado? Existem dois grandes culpados. Um é o povo mesmo, é o que você disse, né? As pessoas hoje em dia, não sei se está cada vez ficando pior, mas as pessoas, elas parecem que não raciocinam direito, está todo mundo preocupado aceitam só com o próprio umbigo, ninguém está preocupado com o próximo, está todo mundo querendo like, só like na internet, isso mesmo. Parece que cada vez mais distante da realidade. E o segundo grande responsável é sempre a prefeitura. Ponto. Sim. Acabou. Quem manda no país, esquece governo federal, governo estadual, quem toca são os prefeitos. A gente mora quem toca a cidade, o dia a dia, aqui é o prefeito. Então, se o prefeito e os técnicos não são capacitados, não atendem à legislação, a única saída que resta ao usuário, ao cidadão, é recorrer ao Ministério Público. Não tem saída. E tem coisa pior, né? Porque ainda nesse assunto de ônibus, parece que foi combinado, mas a gente recebeu duas perguntas em cima desse mesmo tema de ônibus. Só que agora tem uma aqui falando de ônibus interestadual, que também é outra novela, hein, Edson? Isso aí já virou uma novela mexicana. Como é que é a questão, como é que está isso hoje, né? Já se falou de cadeira de transbordo, já se falou de plataforma elevatória, já se falou de tanta coisa para solucionar essa questão do embarque e desembarque de pessoas com deficiência em ônibus interestaduais, ônibus de viagem. Como é que está isso, Edson? Então, aí eu posso dizer que a norma técnica, ela estabelece algumas possibilidades para esse acesso. Entre essas possibilidades, a cadeira de transbordo. Que se as empresas de ônibus tivessem essa cadeira de transbordo, e eu já usei uma vez só quando eu fui assistir às Paralimpíadas no Rio, eu fui de ônibus para o Rio de Janeiro, na ida eu consegui a cadeira de transbordo. Na volta, eu fui carregado como saco de batata, como sempre, né? A sorte é que o motorista era fortinho, né, para poder carregar o seu Edson até lá. Mas também não é obrigação do motorista carregar a gente. Lógico que não. A norma não estabelece os critérios. Quem não cumpre, as empresas de ônibus, as prefeituras, os governos estaduais. E quem deveria cobrar isso que é a ANTT, né? Que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Eu vou dizer para você, a ANTT, ela deveria ser acionada pelo Ministério Público Federal por propaganda enganosa. Lógico. Ela coloca lá nos ônibus das empresas que tem o símbolo internacional de acesso e que o ônibus é acessível. Grandão no vidro, ou então na porta. Cadê a acessibilidade? Eles acham que a acessibilidade é colocar o adesivo no vidro, né? É impressionante, gente. É ridículo. É o seguinte, será que as pessoas com deficiência que nos ouvem, os jovens, porque a gente já está velho, Rodrigo, a gente já trabalhou pra caramba, a gente já brigou para burro, é por isso que a gente tem muito conhecimento e hoje a gente procura trabalhar de uma forma mais macro. Mas será que as pessoas que utilizam isso, os jovens, o pessoal que está na internet, o pessoal não está preocupado? Ninguém está preocupado em fazer nada? Será que Gente, quem que acha gostoso pegar um ônibus numa rodoviária e ser carregado por alguém para dentro do ônibus, ou ser carregado para ser retirado do ônibus? Ou às vezes você entra no ônibus numa viagem comprida, Edson, tem cadeirantes que eu conheço que moram, por exemplo, no Nordeste, são 3 dias de viagem, o cara entra no ônibus lá carregado e ele não levanta nem para fazer xixi durante a viagem dele. Ele tem que fazer xixi em garrafinha de plástico, porque ele só vai descer do ônibus
Quando chegar no destino dele, às vezes aqui em São Paulo, 3 dias depois, ou vice-versa. Porque ele depende de alguém para levar ele para cima, levar ele para baixo. Ele não tem essa mobilidade, gente. E aí, como é que fica? O cara fica lá largado como um saco de batata dentro do ônibus, e ele não precisa fazer xixi, não precisa fazer cocô, não precisa nada, não precisa comer. Né? São 3 dias de viagem, esse cara preso ali, trancado dentro do ônibus. Isso é desumano. O Abner, coloca o número para a gente, para ver se ele responde aqui, enquanto o Edson responde. Aí eu vou fazer sempre a provocação. Norma técnica tem, ok? Para ambos os casos, tanto para o ônibus de piso baixo, quanto para o ônibus intermunicipal, o ônibus de viagem interestadual. A gente tem norma técnica. Legislação já obriga o ônibus dos municípios a ter o embarque e desembarque em nível. Então, se isso não é executado, tem que cobrar as prefeituras. E os ônibus de viagem, idem. Bom, aí eu vou fazer a provocação que você sabe que eu gosto, né, Rodrigo? Porque, bom, aí nós temos Instituto Humanos, nós temos a Associação XYZ, temos CVI, temos um monte de associação de deficientes. Cadê essa galera? Pois é. Cadê essa galera para ir lá, bater na porta do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e entrar com uma ação coletiva? Cadê? Exatamente. Só quer também gente, like no internet? E aquilo, se você é uma associação, você representa centenas, dezenas, milhares de pessoas com deficiência. A associação entrar com uma ação junto ao Ministério Público tem uma força muito maior do que eu, Rodrigo, Edson, Evandro, a gente vai lá como pessoa física e entra. É diferente, é uma pessoa pedindo, parece que o problema é só meu, né? Ou só do Edson, ou só seu. Mas não, gente. Associações, pelo amor de Deus, vamos acordar. Entra com uma ação, manda um ofício. Se você não quiser ir lá bater na porta, manda um ofício para o Ministério Público, solicitando que o Ministério Público tome providências. O Ministério Público só toma providência se ele é provocado. Se ele não for provocado, ele vai continuar lá, recebendo o saláriozinho que todo mundo do Ministério Público recebe, sem fazer nada, porque ninguém cobra eles, né? Então, meu trabalho, Rodrigo, hoje, o meu trabalho é assim, é da gente ensinar a norma técnica, ensinar os profissionais a qualificar melhor a cidade, tanto na área de turismo, você fez aí a propaganda, nós vamos fazer um workshop junto à Secretaria de Turismo do Estado, para como fazer as instâncias turísticas serem acessíveis, tal, enfim. Agora, se a população não se possa, se quem é interessado não vai lá e não procura os direitos, paciência, aí não tem como resolver, né? Exato. Eu acho que esse é o grande lance. E aí eu vou fazer uma provocação também. Você citou a história da repercussão que teve pela declaração do cara aí, do Sérgio Habib. Da Jack, né? Se não me engano. Sérgio Habib, da Jack Motors. Presidente da Jack Motors. Está todo mundo preocupado com isenção de imposto para carro. E eu volto a dizer, quem compra carro de 100 mil reais, 90 mil reais, 120 mil reais, é deficiente que tem dinheiro. Deficiente que não tem dinheiro, que é a maioria, não vai comprar carro de 100 mil reais, não vai comprar. Está dependendo do transporte público, que é isso que a gente está discutindo aqui. Esse cara vai depender de transporte coletivo, quando muito ele vai ter o carrinho dele mais usado, que não é demérito para ninguém. Então, acho que a gente tinha que dividir o foco. Tem que ter o foco para discutir a questão das isenções, sem dúvida, mas também tem que ter a divisão do foco para discutir política pública e respeito à legislação para atender a população mais carente, as pessoas com deficiência que não tem dinheiro para comprar carro. É isso aí. Pronto. É isso aí. E tem que andar de ônibus. E aí como é que faz? Exatamente. Então, estamos aqui. A BNT não responde só a questão de norma. Coloca o telefone da BNT e responde aí, gente. Se você tem alguma pergunta para fazer. E cuidar as instituições, as ONGs, a se mexerem, a bunda, para não ficar só no marketing, mas fazer o seu papel, que é o papel de representante de segmento com adolescentes, idosos. Exato. Então, ó, eu vou falar para vocês, o código é da operadora 11,
99307 1353. 99307 1353. Você entra, esse é o WhatsApp, tá, gente? Não precisa fazer ligação, nada. Pode mandar mensagem de voz, pode mandar mensagem de texto, pode mandar foto do que você tem dúvida. Código 11 99307 1353. A BNT responde, o Edson. Você manda pergunta pra gente, a gente seleciona aqui, como esse pessoal fez, e semana que vem, quinta-feira que vem, o Edson tá aqui de novo para responder. O ABNT Responde, responder suas dúvidas e dizer o seguinte: qual é o caminho das pedras para você resolver aí? Você está com um problema de acessibilidade? Tem uma dúvida? Precisa que isso seja solucionado? O Edson dá o caminho, fala como funciona e dá o caminho das pedras para resolver. Obrigado, Edson. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Quinta-feira estamos de volta com a BNT Responde. Agora a gente vai para o terceiro bloco comercial com R-Point, Renault Cardian e Instituto Humanos. Olha ele aí, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Instituto Humanos aí para dar Tá vendo? Força, né? Dá uma força. Vamos lá, Instituto Humanos. Um abraço pro Rodolfo. Vamos lá. Aguenta aí que tem mais notícias. Obrigado, Edson. O seu Renault 0 km está na concessionária R-Point. Renault Cardian com isenções de cortesia a partir de R$ 89.990. Em 4 endereços para você. Anota o telefone. Ipiranga, 3019-0909. Vila Prudente, 3055-3992. Brasleme, 3855-3000. E Vila Guilherme, 2900-3000. Renault é na R-Point. Diversidade assistiva, Instituto Humanos. Novos tempos exigem novas ações. Marketing assistivo, arquitetura assistiva, direito assistivo, tecnologia assistiva. ESG. Diversidade assistiva é com o Instituto Humanos. Acesse institutohumanos.org.br. É isso aí, a gente está de volta. Estamos de volta para falar agora da Rede Nacional de Autodefensoria contra o Capacitismo e em favor da educação inclusiva. É isso aí, é o lançamento disso, tá? É o lançamento que vai ser no dia... foi ontem, na verdade, né? A gente veio falar aqui de um evento que aconteceu ontem. Participaram da Rede Nacional de Autodefensoria e Capacitismo em favor da educação inclusiva, autodefensores e autodefensoras de 3 organizações, tá? Foram a Escola de Gente, o Mais Diferenças, Abraça Autismo e Federação Down. Foi ontem, a Rede Nacional de Autodefensoria vai contribuir ao lado certamente, aí, de outras ações do MEC, Ministério da Educação e Cultura, para o enfrentamento do capacitismo nas escolas e também para a conscientização aí dos professores e professoras e outras pessoas que atuam nas escolas também, todos os profissionais, sobre o direito previsto nos artigos 24 e 28 da CDPD, tá bom? E da LBI, né? E da LBI principalmente. Essa rede contribuirá também ainda para o fortalecimento do movimento da autodefensoria, que promove a autonomia, protagonismo e representatividade das pessoas com deficiência, principalmente, e em especial, das deficiências intelectual e psicossocial, tá bom? Se você quiser saber mais, tem o link no Instagram, a gente colocou o link aí para vocês no final da matéria, esse evento aconteceu ontem, mas você tem mais informações nesse link aí. Se você é um link compridão, como eu falei, um link complicado e difícil, vamos entrar lá no www.revistareação.com.br. A hora que você encontrar a foto linda dessa menininha síndrome de Down, você sabe que é essa matéria. No final, você encontra o link em azul. Clique em cima dele e você já vai ficar sabendo mais, tá bom? Fica agora aí com a participação do nosso comentarista, Bruno Oliveira de Carvalho. Ele vai falar sobre a grande perda, né, que a gente teve na semana passada no jornalismo esportivo, onde a gente perdeu muita gente boa, né? Foram 3 no mesmo dia. Foi o Silvio Luiz, o Antero Greco e o outro comentarista lá do Rio de Janeiro, Washington, né, lá do Rio de Janeiro também, enfim, foram 3 grandes nomes aí do jornalismo esportivo brasileiro, e o nosso comentarista vai falar agora, o Bruno Oliveira de Carvalho, a respeito disso. Eu e o volto amanhã sexta-feira, com o sorteio do livro. Você fica depois do Bruno, ainda tem Biomob, Yannis e GapDep, e a gente volta amanhã. Tchau, tchau, até mais. Fica com o Bruno aí. Boa noite para você que me assiste nesse momento no Boletim de Notícias.
da TV Reação. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho e esse é o momento da consciência que vai passar a se chamar Voz da Consciência, porque eu tenho novidades. Eu, a partir da semana passada, de sexta-feira, assumi uma coluna no Jornal da Orla, que é um jornal de Santos, no site do jornal, que fique claro, onde na minha estreia eu falo que eu tô ficando velho e comento as viagens para a eternidade de Silvio Luiz, Antero Greco e Washington Rodrigues, o Apolinho, que, para quem não sabe, foi técnico do Flamengo no centenário do clube, naquele time que tinha no seu ataque Romário, Sávio e Edmundo. Estão lembrados? Acesse lá o site do Jornal da Orla, jornaldaorla.com.br. Você vai procurar colunistas, a Voz da Consciência, lê lá e me ajuda. Sua empresa é acessível? Desde 2014, a Biomob ajuda empresas a se tornarem acessíveis para atender às exigências da Lei de Cotas, as melhores práticas do ESG e para garantir um ambiente mais harmônico e inclusivo. Consulte-nos para suas necessidades de empregabilidade da pessoa com deficiência, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, treinamento do comportamento inclusivo. Invista em acessibilidade. O lucro é contribuir para um mundo melhor. Instituto Biomob, Observatório da Diversidade e Inclusão. Rua Afrânio de Melo Franco, 333, Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro. Telefone WhatsApp 21 96537 9669. biomob@biomob.org. Desperte o seu poder. Condicione sua mente para o sucesso e construa uma vida próspera e plena. Mentoria especialmente voltada a executivos, profissionais de liderança e vendas e para você. Atendimento e mentorias online presenciais. Alberto Yanes Treinamentos. Transforme sua vida profissional e pessoal. Agende uma entrevista ainda hoje. Condições especiais para pessoas com deficiência. WhatsApp 011 947203669. 11 947203669. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Atendimento empresarial, igrejas, escolas e associações. Acesse grupogapdep.com.br. Telefone 11 95377 4041. Endereço: Avenida das Alterosas, número 16, Cidade Patriarca, São Paulo, capital.